Fabinho, hein? Santos Dumont, o homem que sabia voar. Era uma vez um garotinho chamado Alberto Santos Dumont, nascido em Minas Gerais, no Brasil, em 20 de julho de 1873. Conta a lenda que todos os pássaros do céu vieram homenagear o pequeno Alberto, que se tornaria o pai da aviação. Desde pequeno, ele sonhava em voar como um pássaro. Na fazenda da família, onde cresceu, ele brincava de consertar o trem de carga, como se fosse um mecânico experiente. Poxa, eu sou verdadeiro mecânico. As suas leituras favoritas quando criança eram as extraordinárias obras de Júlio Verne. Seu quarto era repleto de invenções e rabiscos. Quando eu crescer, eu vou ser um verdadeiro inventor. Quando Santos Dumont fez 18 anos, foi enviado para estudar na França. Fica admirado com a beleza que se vê nos céus de Paris. Começa a trabalhar em seu primeiro balão e, como ele sentia saudades da sua pátria amada, ele colocou o nome do seu primeiro balão de Balão Brasil. Santos Dumont surpreende a todos e sobe a uma altura de 400 metros. Dumont começa a trabalhar em um novo invento que viria revolucionar a aviação daquela época. Ele cria então o seu dirigível número 1. Agora ele podia conduzir a sua aeronave em qualquer direção e não parou por aí. Logo surgiram os dirigíveis de número 2, número 3, número 4, número 5. Ele criou até um hangar, uma espécie de galpão coberto para guardar e consertar seus dirigíveis. Em 1900, um milionário do petróleo chamado Henry Deutsch daria um prêmio de 100 mil francos para quem inventasse uma máquina capaz de voar, contornando a Torre Eiffel e pousando em segurança. Tenho certeza que vou ganhar essa premiação. Sendo assim, Santos Dumont contorna a Torre Eiffel em 1901 e ganha o prêmio de 100 mil francos. Ele repartiu o valor do prêmio com a sua equipe de mecânicos e a outra parte ele pediu que policiais distribuíssem aos pobres e necessitados de Paris. A sua fama correu o mundo todo e ele se torna uma das pessoas mais conhecidas do século XX. Dumont queria um relógio para poder voar livremente sem ter que ficar colocando as mãos no bolso. Ele então desenha um relógio com pulseiras que seria colocado diretamente no braço e pede que seu amigo Louis Cartier faça o modelo em sua relojoaria. O relógio foi um verdadeiro sucesso. Agora Santos Dumont pilotava e ainda conseguia ver as horas em pleno voo. Então, após 13 invenções de sucesso, ele constrói o seu dirigível de número 14. Ele decide acoplar o balão número 14 em um aeroplano. Os franceses apelidaram de 14 bis. Para testar seu novo invento, ele usou um burrinho içado por cabos, assim ele poderia estudar o centro de gravidade de sua aeronave. Finalmente chega o grande dia. Santos Dumont levanta voo. Em 1906, com seu 14 bis, ele entra para a história da aviação, como o primeiro homem a voar com um objeto mais pesado que o ar. Santos Dumont não parava de projetar. Ele cria então os Demoiselles, que eram aviões bem pequenos e leves. Ele aperfeiçoa o seu invento para que pudesse ser usado por todos, e não só por ricos e poderosos. Santos Dumont recebe várias condecorações e prêmios. Ele recebe uma bela homenagem do Aeroclube da França em Paris, um monumento dedicado à sua grandiosidade, chamado de Ícaro de Saint-Cloud. Fantástico, Fabinho. Eu nunca imaginei que Santos Dumont tivesse feito tantas coisas legais. Ele continua sendo um verdadeiro herói nacional. É isso mesmo, Fumacinha. E ainda tem muitas outras histórias sensacionais. Poxa, Fabio, conta então um pouquinho mais pra gente dessas histórias. Legal, Fabiana. Eu tenho uma dúvida. Ele retornou ao Brasil? Boa pergunta, May. E como ele se tornou o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira? Ótima pergunta, engenhoso. A apresentação está espetacular. Fabinho, pode concluir. Ok, professor. É verdade, turminha. É uma história fascinante. Vamos em frente para tentar responder essas perguntas. Em 1922, ele sai da Europa em um navio gigantesco. Uma grande multidão o aguardava no desembarque. Hoje, Santos Dumont continua a inspirar jovens a realizarem seus sonhos em todo o mundo. Os seus projetos no ramo da aviação continuam sendo aperfeiçoados até os dias atuais.
fazendo as novas gerações comandarem os céus, assim como ele fez naquela época. É por isso que a Força Aérea Brasileira homenageia Santos Dumont como o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, pois ele foi o pioneiro da invenção mais extraordinária da história da humanidade: o avião. Bravo! Hoje aprendemos muitas coisas e a mais importante de todas é estarmos sempre dispostos a superar as dificuldades e, sobretudo, corremos atrás dos nossos sonhos. Estudem bastante e dediquem-se, que vocês também chegarão lá. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.